Salve, salve você que me vê. Eu sou o professor Ricardo Versosa e estou aqui na disciplina de gestão de transportes. Beleza? Esse espaço aqui, que eu posso dizer, é um canal voltado para algumas disciplinas que eu trabalho, que eu ministro. E aí, agora especificamente, a gente vai conversar sobre gestão de transportes, beleza? Então, essa é a primeira aula, uma aula introdutória, que eu venho inicialmente resgatando, alguns conceitos que eu acredito e julgo ser importantes, para que a gente possa, ao entrar de fato e profundamente na área de gestão de transportes, você possa entender também a relação e a correlação que o transporte tem dentro da logística, beleza? Então vamos nessa. Toda aula, todo encontro, eu tenho um costume de, se você já viu outras aulas aqui, você deve ter observado que eu tenho o costume de orientar quem está me vendo, e até para mim também, como é que vai ser o transcorrer aí do vídeo, quais são os tópicos que a gente vai ver, certo? Ricardo, você vai falar sobre gestão de transportes, mas para que falar de logística? Para que falar sobre supply chain management? Tem tudo a ver, certo? O transporte ele não está deslocado da logística. Cada vez mais se fala numa integração, que é a ideia do supply chain, e aí a gente precisa conversar sobre isso. Então, se você já viu, ótimo, se você já viu a definição de logística, se você já viu a definição de supply chain, massa. Se você não viu, vai ter uma dimensão geral aqui, até porque essa nossa proposta não é de aprofundar nesses temas de logística e supply chain, é para só resgatar algumas coisas, para que você possa ter um entendimento e a partir desse entendimento a gente seguir aí, certo? Então a gente vai, vou relembrar aí definição de de logística, definição de supply chain, e aí também a gente já entra na compreensão de logística, de transporte, um conceito separado, e a gente depois fala de gestão de transportes, e aí a importância de um sistema de transportes eficaz, certo? E aí nas próximas aulas a gente mergulha um pouco mais a fundo para falar do transporte na logística, tipo de modais, características dos modais, tipos de cargas transportadas. Mas essa primeira aula é uma aula mais breve de resgate de alguns conceitos para você começar, digamos assim, a preparar a mente para quando a gente mergulhar mais a fundo, você realmente ter base aí na teoria. Beleza? Então vamos nessa! Então, o primeiro conceito aí para a gente relembrar, para te relembrar, é a definição de logística, de acordo com o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Abastecimento, certo? Uma entidade com milhares de associados e especialistas, define logística como sendo o processo da cadeia de abastecimento que planeja, que implementa, que controla, certo? Mas vai planejar, vai implementar, vai controlar o quê? O fluxo de bens e serviços e as informações relacionadas, certo? Do ponto de origem ao ponto de consumo. Então, você pensar em logística, você imagina um ponto de origem, um ponto de consumo e como as informações vão ser tratadas, como vai acontecer o planejamento, a implementação e o controle, para que isso possa ocorrer de maneira eficiente, buscando satisfazer as necessidades do cliente. Enfatizo aqui que as necessidades do cliente elas precisam ser alcançadas, digamos assim, ou ser satisfeitas de maneira eficiente, como está aqui na imagem que você está vendo, e a ideia de eficiência traz a ideia de uso inteligente dos recursos. Então a empresa ela precisa planejar, implementar e controlar o fluxo aí de bens e serviços e também de informações, com o uso inteligente dos recursos, gastando pouco,
né, tendo o mínimo de esforço possível, claro, sem perder a qualidade, sem perder a credibilidade, beleza? É uma forma da gente entender o que é logística. Uma outra forma, né, o conceito fundamental e moderno da logística é a arte de administrar o fluxo de materiais e produtos da fábrica até o cliente final, com o menor custo e tempo. Tá? A ideia de arte, né, talvez possa transparecer uma ideia de que é uma inspiração, não é todo mundo que tem essa inspiração, né, mas aí eu coloco para você que, né, a ideia de arte, não nesse sentido, mas que é algo que precisa ser estudado, que todo mundo consegue entender, né, e todo mundo pode conseguir, claro, quem tem interesse na área, consegue fazer de maneira organizada, certo? E aí eu coloco da fábrica até o cliente final, ponto de origem, ponto de destino, certo? Com o menor custo e tempo possível, certo? Veio até para poder reforçar, né, o que eu tinha dito anteriormente, certo? A logística é um sistema de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento de materiais, serviços e informações, certo? São maneiras de a gente poder entender a logística. Isso aí, digamos, é a terceira maneira da gente entender, né, como a gente pode, né, visualizar a definição de logística. Feitos com eficiência e rapidez, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Mais uma vez aí, ponto de origem, ponto de consumo. Com o objetivo de atender às exigências do cliente. Tá? Todo esse esforço vai ser para poder atender o cliente. Só que eu não vou atender o cliente de qualquer forma, né? Fazendo as ações sem planejamento, sem controle, né? A ideia, às vezes, de querer, a vontade é tão grande de querer atender o cliente, que a gente esquece que para poder o cliente ficar satisfeito, a gente precisa se preparar. O fundamento da logística se apoia em 4 valores. O valor de tempo, que é cumprir os prazos de entregas contratados, estabelecidos. A qualidade, que é manter inalterada aí, as características essenciais do produto. Então, se você compra um celular para poder usar a sua câmera, as redes sociais, você espera que esse celular possa te oferecer, né, essa possibilidade. E não menos que isso. Né? Não menos que isso. Fundamento aí, valor de lugar, alocação correta dos materiais no processo produtivo e entregue no local de destino. Então, se você prometeu que ia chegar em tal lugar, entrega lá em tal lugar. E, essencialmente, aí, a ideia de informação. Informação hoje, né, diz respeito à rastreabilidade do pedido durante o processo produtivo, mas também informação, né, de todo o processo para que esse processo possa acontecer de uma forma mais tranquila possível. Né? A informação é uma atividade de apoio da logística, que ela dá suporte aos transportes, aos estoques, né, ao pedido dos clientes que é feito. Então, preciso ter um carinho muito grande com essa informação, que a gente está no século XXI, século onde, né, o fluxo de informações ocorre assim, de uma maneira muito intensa, e muitas vezes a gente não consegue separar, né, informação de qualidade da informação que é ruim. Né? E a gente acaba misturando isso, acaba complicando, né, o processo que a gente vai fazer. Tá bom? Então, só para a gente poder ter uma ideia do que é logística. Segundo ponto que eu quero te lembrar é a definição de SCM, né, abreviatura para Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos, certo? Que é um conjunto de soluções usadas para gerenciar o fluxo de bens, serviços e informações. Esse trio aí está junto, bens, serviços e informações, certo? Além das finanças de uma cadeia produtiva entre a produção, né, e a entrega ao cliente final. Né? Lembra que a logística, quando a gente começou agora há pouco, né, trabalha esse fluxo desde a origem até um ponto de destino. Só que é um conjunto de soluções, quando a gente pensa na gestão da cadeia de suprimento, é pegar essa ideia base da logística, mas como é que eu posso
criar soluções para que realmente possa, bens, serviços, informações e finanças possam estar em harmonia, em sintonia. Entende? O Supply Chain Management tem como principais funções a redução de custos operacionais, a melhoria da produtividade e a diminuição dos tempos de ciclo, fatos que fazem com que cada vez mais empresas busquem meios para a sua implementação. Se eu tenho uma maneira de fazer com que todo mundo dentro da empresa esteja em sintonia, esteja conectado, né, e eu possa resolver mais rapidamente os problemas. E, além disso, extrapolando aí as fronteiras da empresa, como eu posso me conectar melhor com o meu fornecedor e na outra ponta o consumidor, isso aí a gente está visando, né, elementos do Supply Chain Management. Beleza? Beleza? Quase saiu errado agora. Vamos continuar. É preciso entender que o Supply Chain Management vai além da gestão de processos logísticos de uma organização. Ele envolve não somente o planejamento do transporte de materiais e produtos, mas também a seleção de fornecedores, o fluxo diário de materiais para o trabalho administrativo e a manutenção dos canais de comunicação. Na verdade, tem outras tantas funções aí, né, atribuições ou tarefas ou processos que a gente pode colocar dentro da ideia do Supply Chain Management, certo? Então, assim, pensar, né, e aí eu vou mostrar para você a evolução da logística. Pensar em Supply Chain é pensar também numa integração interna e uma integração externa, né, fazer com que essas informações possam realmente circular de maneira a facilitar o trabalho das pessoas. Né, para, independente do que eu possa vir a tratar, se eu vou tratar de estoque, se eu vou tratar de armazenamento, se eu vou tratar de transporte, de movimentação, não interessa a atividade própria da logística, mas que eu possa ter informação suficiente e de qualidade para que esse processo possa acontecer de maneira segura e que eu possa atingir os objetivos que né, acaba tudo direcionado para que o cliente possa ficar satisfeito. Tá? E aí eu mostro o ciclo, compartilho com você o ciclo evolutivo da logística em 4 fases. Né? Até os anos 60, que a gente tem aí a era da especialização, certo? Basicamente os sistemas não estavam integrados. A era da especialização é cada funcionário fazer apenas o seu, né? Basicamente uma ou poucas atividades e não sair daquele mundo, né? daquela tarefa, daquele pequeno conjunto de tarefas. A gente tem aí na década de 70, né, a busca por eficiência. Eu já falei aqui para você, eficiência é o uso inteligente dos recursos, né? Recursos que podem ser dinheiro, matéria-prima, trabalho, tempo, entende? Então, a busca por eficiência é busca por economizar, basicamente. O uso inteligente dos recursos é economizar. Economizar meu tempo, minha matéria-prima, o esforço das pessoas, né? Mas a gente já percebe que essa busca por eficiência, as pessoas já estavam se integrando internamente, né? Eu preciso, como transporte, eu preciso me conectar para poder saber, não é só pedir a coisa que eu acho melhor, mas o que eu posso pedir que vai estar mantendo a competitividade da empresa e, ao mesmo tempo, eu possa conseguir um custo, né, razoável, baixo para a empresa. Então, preciso pensar dessa forma. Na década de 80, por sua vez, a gente tem aí a busca por eficácia, além da eficiência, claro, a busca por eficácia. E a eficácia, quando a gente trabalha com eficácia, a gente está visando atingir os resultados, né? Foco no cliente, né? Foco no cliente. Então, eu não posso só pensar em diminuir custo, né? Essa diminuição de custos me leva a atingir os resultados. Se te leva a atingir os resultados, show de bola, né? Comprar os produtos mais em conta, as matérias-primas mais em conta, mas eu vou estar entregando valor para o meu cliente, o cliente vai ficar na minha empresa e vai ser fidelizado. O problema é quando
eu economizo no meu tempo, na minha matéria-prima, no processo de fabricação, mas o objetivo não é alcançado, não se tem eficácia, beleza? E por fim, já a partir da década de 90 até os dias atuais, né, cada vez mais a busca da vantagem competitiva, certo? Que é a integração também externa com o supply chain, beleza? Então a gente entende que não só dentro da empresa precisa haver uma comunicação e uma fluidez dessa comunicação, mas eu também preciso entender o que está acontecendo fora, com o meu fornecedor, com o meu cliente, com os meus concorrentes, né, com outras partes interessadas, né, os stakeholders, né, por exemplo, o governo. Né, será que tem alguma parte do governo que pode interferir na minha empresa, né, com alguma lei, legislação que possa atrapalhar ou até contribuir? Eu preciso também estar atento a isso. Beleza? Então isso aí é só um panorama rápido, né, sobre a evolução aí da logística, né, direcionada para o Supply Chain Management. E agora, né, feita essa retrospectiva, digamos assim, né, como eu disse, se você já sabia, ótimo. Se você não sabia, né, esse aqui é só para poder a gente abordar de uma forma breve, né, o conceito de logística e Supply Chain Management. Beleza? Agora a gente entra de fato para compreender um pouquinho mais da definição. Então, se eu vou tratar de um tema, antes de desmembrar, desenvolver esse tema, eu preciso só mostrar para você que está me vendo agora como você pode compreender esse tema. Então, vou falar um pouco sobre gestão, definição de transporte, e aí a gente meio que conecta os dois conceitos. Beleza? Então vamos nessa. Primeira palavra que eu quero conversar com você, palavra de gestão, compreensão de gestão, segundo o dicionário Aurélio, é o ato efetivo de gerir ou gerenciar, ou seja, administrar com o objetivo de atingir os objetivos. Né? Eu vou administrar. Então a gestão, qual é a proposta de toda e qualquer gestão, né, da parte financeira, logística, administrativa, financeira, de recursos humanos, né, é administrar com um objetivo, com alguns objetivos, para poder atingir um resultado. Certo? Sendo assim, o gestor é aquele ou aquela que detém o poder de mandar. Que palavra forte. E, para isso, necessita dos procedimentos que são utilizados nas diversas áreas, ou mesmo criá-los, para controlar e cobrar resultados. Certo? O gestor é aquele que tem como proposta orientar, né, o trabalho dos profissionais para que esses profissionais possam entregar resultado. Certo? E a gente entra, né, com a ideia de gestor com perfil de chefe, né, que é um pouco disso aí, o poder de mandar, e o gestor com perfil de líder, que vai orientar, que vai dialogar para que esse resultado possa acontecer. Né? Claro que isso vai ocorrer através de procedimentos, através de processos. E se os processos não estão dando conta, não estão favorecendo que o resultado apareça, né, cabe o gestor analisar, também se for o caso, junto com a equipe, será que esse processo, esse procedimento está facilitando para a empresa alcançar o objetivo? Está facilitando para a gente alcançar o objetivo? Se tiver, ótimo. Se não tiver, precisa ser revisto. Tá bom? Definição agora de transporte. Por definição, é um meio de deslocar pessoas ou bens. É a imagem que eu coloco, está um pouco aqui acima de mim, você vai ver aí. É uma imagem que junta aí um pouco dos modais ou dos transportes, né, que a gente tem hoje, que é o modal aeroviário e o rodoviário. A princípio a gente tinha e tem, claro, 5 meios tradicionais de modais: rodoviário, aeroviário, são os que estão aí, aquaviário, ferroviário e dutoviário, certo? Isso aí vai estar, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso,
na aula 2 de gestão de transportes. Só que incluiu mais uma das referências que eu pesquisei, incluiu também o modal infoviário, certo? Que a gente vai conversar na aula 2, tá? Então, basicamente, transporte é um meio de deslocar pessoas e bens de um lugar para o outro. E depende de todos os meios e infraestrutura aplicados nesses movimentos, né, de pessoas e bens. Tá bom? Transporte é o deslocamento de pessoas e mercadorias de um local para o outro, feito por intermédio de veículos, aeronaves, embarcações ou equipamentos de movimentação. Só para complementar a ideia, se eu vou deslocar pessoas ou bens, eu preciso fazer isso através de algum tipo de veículo, né? Veículo muitas vezes está em terra ou no ar, como é o caso do avião ou de um helicóptero, se for utilizado. Tá bom? Então, quando a gente junta a ideia de gestão com transportes, é a proposta da gente deslocar pessoas, né, e bens de uma ponta para outra, mas fazendo isso de uma forma coordenada, certo? A atividade de transporte, como a gente vai ver dentro da logística, né, é uma atividade muitas vezes crucial, né, para o recebimento da matéria-prima. A matéria-prima chegou, então preciso ter essa percepção muito cuidadosa, muito atenciosa em relação a como vai chegar essa minha matéria-prima. E depois da produção feita ou concluída, como eu vou enviar esse meu produto até o meu cliente, né? Seja esse cliente um atacadista, um varejista, até um consumidor final. Então, gestão de transportes é o planejamento e controle de todo o transporte físico de cargas de um certo ponto para o outro, certo? Ou seja, trata do planejamento e controle dos produtos desde o momento que os veículos são carregados até o momento da entrega ao cliente, tá? Então, é importante pensar a gestão de transportes como uma atividade que ela não pode ser feita na base de achismo. Tem que controlar? Tem, né? Mas para haver controle sobre o quê? Então precisa ter o planejamento muito bem definido aí para que a gente possa fazer fluir as coisas, fazer fluir de uma forma adequada, que vai trazer de fato benefícios para a empresa. Então, dentro da área, né, são acompanhados processos importantes, dentro da gestão de transportes. E aí a gente tem planejamento de rotas, rastreamento de veículos, gestão de documentos, controle de custos, acompanhamento de ocorrências como atrasos, avarias, extravios. Então, dentro desse ciclo aí, não é simplesmente colocar a mercadoria no veículo ou no meio de transporte, né, seja um trem, seja um avião, um caminhão, carreta, o meio que a empresa preferir para poder deslocar essa carga. Eu preciso acompanhar, eu preciso, né, hoje em dia a questão dos assaltos, rastrear o veículo, eu preciso ter muito certo essa questão dos custos, né, será que é melhor ter a frota própria ou será que é melhor contratar uma empresa transportadora? Então isso precisa ser levado em conta para que a gente saia do achismo, né, e toda a ciência, né, tem que se afastar um pouco do achismo, um pouco não muito, porque quando as coisas são feitas com base nos achismos, todo mundo tem, né? Todo mundo tem os achismos aí, né? A gente tende a fazer coisas que não são necessariamente corretas, né? E aí a empresa vai perdendo competitividade. A empresa perde em custos, perde no tempo de resposta em relação ao concorrente, perde na qualidade, entre outros fatores. A partir do momento que a gente tem a necessidade de estudar e de compreender, né, e até com profundidade, a gente pega esses elementos que você está vendo aí e outros, e a gente consegue definir com mais clareza a área de gestão de transporte para que seja, dentro de uma empresa, uma área competitiva. Beleza? Então, segundo uma das referências que eu estou utilizando, Cachito 2019, né, a exigência da gestão de transportes, aí eu meio que peguei a imagem,
Nesses números eu coloquei para poder talvez organizar a tua linha de pensamento, mas a melhor qualidade, né, nos prazos para fazer com que se exija aí o que se tenha uma maior eficiência do sistema logístico. Então, os consumidores cada vez mais estão buscando uma melhor qualidade, né, do produto e também nos prazos. Para que isso possa acontecer, eu preciso ter uma eficiência do sistema logístico que vai produzir, se eu tenho um sistema logístico, né, que dê suporte para que as cargas, mercadorias e até pessoas possam ser deslocadas de um ponto para o outro, eu vou ter maior competitividade, né, dos setores aí, certo? E obviamente quem ganha é o mercado consumidor. Né? Eu vou ter produto disponível, acessível, né, no tempo e no custo adequado. Certo? Então quando a gente olha aí melhor qualidade e prazos, né, tem uma conexão grande com o sistema logístico que vai produzir aí maior competitividade dos setores da economia. Tá bom? E aí a gente entra para começar a finalizar a importância de um sistema de transportes eficaz. Se você parar para pensar, transportes hoje movimenta tudo. Se os transportes parar, né, claro que alguns modais mais do que outros, a gente percebe o quão isso vai influenciar, né, o quanto isso vai influenciar a sociedade. Então, se a gente tem uma paralisação, né, dos caminhoneiros, pode ter certeza que, como no caso do Brasil, a nossa matriz modal basicamente se apoia no modal rodoviário e o modal para, todo mundo de todos os setores, né, vai ter prejuízo, vai sentir. Posto de gasolina, supermercado, hospital, academia, todo mundo, em todos os setores, em pequena ou grande medida, todo mundo vai sentir. Então a gente entende, né, por essa ideia que eu estou passando, que o sistema de transportes precisa funcionar bem de uma forma diversificada e não simplesmente apoiada em um tipo de modal. Então, transporte é a atividade logística mais importante simplesmente porque ela absorve muito dos custos logísticos, em média de 1 a 2 terços. Olha a grandiosidade e o impacto do transporte aí. É essencial, pois nenhuma empresa moderna pode operar sem providenciar o deslocamento de suas matérias-primas e de seus produtos acabados. Já tinha falado. Seja para a empresa receber matéria-prima, seja para a empresa deslocar o produto acabado, ela precisa se utilizar de transportes. Como isso vai ser feito? E aí depende de planejamento. A área de transportes merece atenção especial no escopo da logística, na estrutura, no pensamento da logística. Como é que eu vou pensar logística? Vou pensar diversas sub-áreas aí. E todas elas têm um grau de importância para aquilo que eu vou fazer. Obviamente que o transporte está incluso aí. Pois é sabido que, sem os transportes, tanto o Brasil como o mundo param. Todo mundo, certo? Localmente, nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, e os países param. Ao compararmos a economia de uma nação desenvolvida com a de um país em desenvolvimento, é possível, presta atenção, é possível verificar claramente o papel do transporte na criação de alto nível da atividade econômica. Na aula 2, eu vou falar um pouco da matriz modal, né, que eu já conversei um pouco com você aqui, e o Brasil tem muito forte matriz modal, né, direcionada para o transporte rodoviário, certo? Isso é legal para algumas pessoas, sim, mas para a distribuição eficaz e eficiente da carga, não, certo? A gente perde ainda, até porque a gente tem o Brasil é um país muito grande e nem todas as áreas têm rodovias, né, adequadas. E aí, obviamente, a carga que tem um custo, né, esse custo tende a subir pelas más condições, né, do sistema logístico, né, especialmente proposto aí, direcionado para o modal rodoviário. Segundo Robert Ballou, o melhor sistema de transporte contribui, primeiramente, para aumentar a competitividade,
certo? Então, se eu tenho um sistema de transporte adequado, diversificado, né, isso tende a aumentar a competitividade das empresas do mercado. Em segundo, garante a economia de escala, ou seja, eu posso produzir em quantidade e escoar isso que vai dar certo. Porque não adianta produzir em quantidade se você não vai ter condições de escoar essa produção, essa carga. Consequentemente, redução de preços. Está tudo, né, conectado. Aumento da competitividade, produção em escala, economia de escala e redução dos preços. Certo? E aí, a gente chega basicamente ao fim. Eu deixo com você aí algumas questões, e aí você é uma forma de te ajudar a revisar, né, o conteúdo, não só dessa aula, né. Eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo, né, tá também no início do material, né, no início do vídeo. Então, caso você queira baixar para entender mais, para ter acesso prático e rápido, tem essas questões, tá bom? Então são 6 questões aí revisando o que a gente conversou aqui nesse slide. Algumas referências que eu utilizei aí, certo? José Antônio de Matos, Fernando Cachito, né? Bruno Paoleste, acho que a pronúncia é assim. Então, referências aí que me ajudaram a construir essas ideias que eu compartilhei. E eu termino sempre com uma frase para a gente poder refletir. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. Então, em alguns momentos, se a gente quer estar em um local diferente, numa perspectiva diferente, a gente precisa mudar a direção. Então, gratidão por você estar me vendo agora, certo? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Paz e bem, e até a próxima.